Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Yo Namastê. Vocês gostaram das férias? As férias do Vedanta? Só um tempo aí longe do professor. Isso às vezes ajuda. Algumas pessoas elas são ajudadas a esquecer o professor e o Vedanta, e outras pessoas são ajudadas a valorizar mais o professor e o Vedanta, né? Ok. Nós vimos na última classe, na última aula, né, aquela passagem que, a propósito, eu postei, né, um trecho, né, deste verso 29 no Facebook ontem, no início da noite, né, que é a respeito da maravilha. Né? Esse verso 29 é um verso interessante, né, porque as pessoas veem esse Brahman, este ser, como uma coisa excepcional, maravilha. Wonder é um mistério, né, uma coisa além da compreensão, né, uma coisa que é um wonder, uma maravilha, um mistério, né, da compreensão humana. Então as pessoas veem esse Atma, né, como uma maravilha. As pessoas falam desse Atma como uma maravilha, o verso 29, né? E aqueles que ouvem isso imaginando uma maravilha, uma coisa misteriosa, uma coisa transcendental, né? E aí o verso termina dizendo, ainda assim, outros ouvem e entendem claramente o que é este Atma, né? Então, é uma maravilha, e o Swami Paramarthananda, ele elabora esse verso, né, em diversos níveis, dizendo, é uma maravilha isso, é uma maravilha isso, é uma maravilha aquilo, é uma maravilha aqueles que se tocam e compreendem aquilo que é a coisa mais óbvia e simples e imediatamente disponível, né, a cada momento, a cada uma de nossas respirações, né? E ainda assim é uma maravilha, né, que as pessoas passem uma vida inteira procurando este Atma, né, sem saber que esse Atma é o próprio ser que vivifica o seu próprio complexo corpo-mente, né? O complexo corpo-mente ele é vivificado, né, por este ser, por esta consciência, por esta existência que não é o intelecto, que não é a energia, que não é os koshas, que não é a mind, que não é o pensamento, que não é a emoção. Então, esta consciência original, né, é ali vivificando, concedendo, né, existência, consciência a esse Jiva Atma, e o Jiva Atma continua buscando isso no mundo dos objetos de experiência. Então, isso é uma grande maravilha, e foi o tema da minha postagem no Facebook, né? É uma coisa misteriosíssima que nós estejamos procurando isso aqui e ali, e acolá, e da toda parte, fazendo todo tipo de esforço e ações para encontrar aquilo que é a nossa própria essência, a essência do nosso eu, a essência do Atma, que é a nossa própria identidade, a nossa própria natureza. Então, mais uma vez, uma lembrança para aqueles de vocês que tiverem penteado o cabelo, botado um pouco de brilhantina, né? E estiverem bem apresentáveis,
abram, e se tiverem um sinal bom, abram os seus internets, seus vídeos, porque assim eu não me sinto tão sozinho, né? Que a solidão dói, né? Ok. Estou brincando, a solidão não dói. A solidão é uma coisa linda, maravilhosa, quando o indivíduo sabe que ele é o todo, né? Então, eu estou recapitulando isso, né, para nós entrarmos na próxima passagem desta nossa classe de hoje, né, e também fazendo um link de a minha postagem de ontem, né, e o próximo segmento, né, seria aquele que diz capítulo 2, versos 29 a 31, no qual é apresentada esta analogia vedântica, né, a respeito do ladrão no trem e o cara que contava o dinheiro na frente do ladrão para provocar o ladrão, para tentar ensinar uma lição vedântica a todos nós, né? Ele contava, o ladrão ficava com os olhos grandes, né? E assim o ladrão, por 3 noites, procurou esse dinheiro da toda parte, menos dentro do seu próprio travesseiro, né? Então, nós vimos essa analogia, e essa analogia nos leva aonde nós reiniciamos hoje, né? Que é onde é que é? Qual é o parágrafo que você disse? Lá no final da história do ladrão, você tem que retomar, assim como o ladrão nunca procurou em seu próprio travesseiro. Sim. Ok, queria só lembrar disso, assim como. Eu já tinha encontrado essa passagem. Mas isso já é no verso 30, né? Não. É naquela introdução ainda do 29 ao 31. Ok, deixa eu ver aqui de novo, porque eu voltei para o verso anterior e acabei que agora não estou achando. Ok, assim como o ladrão nunca procurou o dinheiro em seu próprio travesseiro, desde o nosso nascimento, nós nunca pensamos, nem mesmo remotamente, que a paz, a segurança, a felicidade, a alegria, a satisfação reside, né, em nossa própria essência, natureza. A gente jamais imaginaria isso se não fosse pelas revelações das escrituras do Vedanta, dos Upanishads. A gente jamais, aqui e ali, de repente, algumas pessoas realizam isso intuitivamente, sem o contato com as escrituras, mas isso não significa dizer que a pessoa jamais tenha tido contato com as escrituras, né? Porque a jornada da alma individual não é limitada a um nascimento, como nós sabemos, né? Então, o indivíduo, ele, sem esses conhecimentos, ele jamais imaginaria, nem mesmo remotamente, que tudo aquilo que ele busca no mundo dos objetos de experiência reside em sua própria natureza, né? Isso é uma grande maravilha, como foi colocado na minha postagem lá. Desde o nascimento, nós nunca pensamos, nem mesmo remotamente, que essa paz, esta segurança, esta alegria, esta satisfação, esta ananda, reside em nós mesmos, né? Mesmo os nossos sonhos mais loucos não visualizamos. Deixa eu entender essa passagem. Nunca pensamos remotamente que a paz reside dentro de nós, nem mesmo as nossas projeções subjetivas, os sonhos, né? Nós não visualizamos, né, corretamente, sabendo que é uma projeção daquilo que existe em nós. Até mesmo os nossos sonhos mais loucos, né, eles são
Eles existem dentro de nós. Porque Atma é o maior segredo, né? Nós chamamos, no Vedanta, nós dizemos que é o segredo, né? O segredo escondido no ar aberto, né? Open sight, the plain sight significa no céu aberto. Como é que é a expressão? No céu aberto? Isso. Então, no Vedanta nós dizemos, né, que o ser é um segredo, né? Como se ele fosse ocultado ou escondido, né, ou guardado, mas a céu aberto, né? Mas é tão, né, a céu aberto que ninguém dá atenção, né? Porque eles imaginam, não, deve estar oculto, deve estar escondido, é um segredo, né? É alguma coisa que é difícil de encontrar, né? Exatamente por isso, porque o Atma se encontra onde você jamais iria procurar, do mesmo modo que o ladrão jamais pensou em procurar em seu próprio travesseiro, né? Por tudo isso, né, nós continuamos nesta vida, né, voltada extrovertidamente aos objetos de experiência, né, objetos sensoriais, porque nós queremos o quê? Nós queremos encontrar aquela plenitude, né, que, num determinado momento de nossa jornada espiritual, da nossa viagem espiritual, a gente ouve dizer, não, aquilo ali é Brahman. Essa plenitude que você busca é Brahman, é o ser, né? E o indivíduo começa a buscar esse ser, né? E ele continua procurando, né? Sem realmente se tocar de que ele existe, não realmente escondido, mas abertamente disponível, permeando, pervadindo, revelando, iluminando cada uma de nossas experiências, né? O buscador está ali buscando experiências do Atma, e o Atma, né? Ele está ali iluminando e revelando aquela cena, parece mais uma comédia, outras dizem que é um drama, é um drama-comédia, né? Não sei como se diz, né, em português, mas este é um fato. Porque se encontra onde você jamais iria procurar. Quando, em última análise, o indivíduo chega ao Vedanta e o professor aponta que você é o que você está procurando, isto, no início, é um choque. É um choque se o indivíduo realmente compreender a dimensão, a profundidade desta declaração, porque eu ouvi isso, né, muitas décadas, ou 2 décadas até mesmo, antes da ficha cair, né, para mim, né? Então, a gente ouve, não, você está procurando você mesmo, né? E o que a mente faz disso? Ah, ok. Então, eu tenho que procurar melhor, eu tenho que compreender melhor as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha estrutura psicológica, e eu estou procurando a mim mesmo, deixa eu procurar melhor os elementos, né, que me configuram como um complexo corpo-mente. Não, não é isso, né? Você está buscando, procurando você mesmo, mas esse você mesmo não é o complexo corpo-mente, não é a nossa estrutura mental, emocional, psicológica, né? É simplesmente a consciência. Nós estamos buscando a consciência, mas a grande maioria dos buscadores espirituais estão procurando compreender este fenômeno chamado o complexo corpo-mente, pensando que o ser seja o complexo corpo-mente, né? E o complexo corpo-mente, por mais que nós o conheçamos, né, a gente jamais consegue conhecê-lo totalmente, devidamente, né, porque a maior parte deste fenômeno reside a nível subconsciente ou inconsciente, né? Mas por mais que a gente compreenda um pouco dessa estrutura mental, psicológica, né, emocional, ainda assim ela vai ser sempre limitada, sempre defeituosa, sempre carente, né? Então, o conhecimento dessa estrutura mental, emocional, psicológica jamais irá produzir esta paz, essa tranquilidade, essa segurança, essa alegria, essa satisfação, porque somente o Atma é livre de defeitos e limitações, né? Então, quando a gente ouve do professor, você está procurando a si próprio, né? E que esta declaração
seja devidamente compreendida, o si próprio se refere à consciência original, né? A consciência universal, a consciência pura, como possamos, né, indicar ou ilustrar, né? Isso é um choque porque, uau! Não? Agora eu compreendi como eu pude passar décadas procurando a mim mesmo nos objetos de experiência, né? É um choque. E mesmo quando os Upanishads introduzem Atman, que é um outro nome para Brahman, então também pensamos, eu não posso ser Ananda e segurança, pensamos que Brahman seja um outro objeto que é uma fonte de alegria. Então, este é é aquela tendência, né? Aqueles resquícios de rajas e tamas, que ainda assim oculta esta compreensão direta, clara, imediata, de que eu estive buscando a mim mesmo, portanto, eu estou sempre presente, como a luz do iluminador que revela cada busca, portanto, eu não preciso mais procurar. Até mesmo após este choque inicial, né, o indivíduo ainda assim ele sofre dessa tendência tamásica, rajásica, o tamas vai ocultar a dimensão, a realidade deste choque, desta indicação do professor, ocultar, e o indivíduo, através de rajas, vai continuar a projetar este Atma pleno em objetos de experiência, né? Você ainda assim estará pensando que Brahman é um outro objeto, uma outra fonte de satisfação e alegria. Achamos que é um outro tipo de objeto de ganho, né? Eu preciso de ganhar, adicionar, obter. Olha, você entende essa loucura, Sidney? Né? O indivíduo ainda pensa, não, eu tenho que me unir, eu tenho que conectar e obter este Brahman, obter este Atma. Não é louco, Sidney? Uhum. Eu acho. É uma maravilha, como a gente diz, um wonder, um mistério, né? Uhum. Aí, novamente, o professor deve vir e dizer, o professor é um chato. Você não acha o professor um chato? Porque, de novo, ele tem que repetir a mesma coisa, e, de novo, o aluno tem que ouvir aquilo e falar assim, porra, que cara chato. Eu estou querendo aqui relaxar na minha desilusão, nas minhas fantasias, na minha ignorância, né? Viver na minha zona de conforto, né? E aí o professor vem e fica dizendo essas verdades incômodas, né? Essas verdades desagradáveis, né? Então, novamente, o chato do professor tem que contar, nunca procure o Atma lá, porque você jamais o encontrará. Nunca procure Brahman em nada, em nenhuma coisa, pessoa, circunstância, situação ou evento, porque você nunca o encontrará. O que o professor está dizendo? Você é este Atma, né? Aham Tatvamasi, você é este Brahman, né? E é uma coisa que todos nós gostamos de ouvir, mas ela só é devidamente internalizada e assimilada na medida que o indivíduo realmente, plenamente compreende a dimensão, a extensão desta declaração. Você é este Brahman, né? Tatvamasi, você é esta plenitude, porque você é a consciência e a existência de tudo. E, portanto, o Brahman não é uma nova substância, um novo fator que é revelado pelo Vedanta, mas é um novo status que descubro sobre mim mesmo. Bacana essa passagem, né? Então, este Brahman, este Atma, não é uma coisa nova, né? Não é um fator novo. Agora eu conheci. Ok, eu fui numa festa, eu fui apresentado ao Atma, né? E agora eu tenho um relacionamento íntimo com Atma, né? Então, o Atma que existe dentro de mim, eu encontrei numa festa de final de semana, uma pessoa me introduziu, na verdade foi um discurso de um guru,
né? E aí, então, agora eu integrei este Atma, eu vivo em união com este Atma, né? Então, o indivíduo, ainda assim, ele pensa que é alguma coisa nova que ele precisa ganhar, uma nova substância, né? Que o Vedanta vai apresentar e revelar de modo que ele possa abraçar e manter. Não, não é a respeito de um novo fator com o qual você, a partir de então, se associa e se mantém, né? Mas é simplesmente a respeito de um novo status que você vai descobrir a respeito de você mesmo. Então, o que é esse novo status? Tá? Você pode me dizer, Celiana, o que é esse novo status? Quem é que pode me dizer, se a Celiana estiver tímida hoje? Professor, creio que seja me reconhecer como Brahman. Então, antes eu me reconhecia como? Eu me reconhecia como complexo, corpo-mente, cheio de desejos e medos. Né? E eu pensava que este saco de desejos e medos precisava encontrar Brahman, porque Brahman é a fonte da satisfação e plenitude. Né? O Vedanta não vai me introduzir a esse Brahman no sentido de que eu vou obter, ganhar e manter este Brahman. Vai revelar um status novo. Antes, o meu status é eu, o complexo corpo-mente. Né? Aham, corpo-mi. Aham, mente-mi. Né? Então, o Vedanta vai introduzir um novo status e dizer, olha, você não precisa de fazer nada, ganhar nada, você precisa compreender o seu status real, que é Aham Brahmasmi, você é este Brahman. Né? Até chegar ao Vedanta, eu sempre me considero inseguro, eu me considero uma pessoa, e muitas vezes inadequada. Né? O sentimento de inadequação é muito, né, pervasivo, persistente na experiência humana, né? Porque o ser humano, para início de conversa, ele é limitado e ele é falho, né? Ele não é perfeito, ele tem muitas dificuldades em responder, interagir e responder no seu meio ambiente de modo oportuno, de modo devido e apropriado, né? Nós cometemos erros, né? Então, devido a esses erros e limitações inerentes, né, à natureza do complexo corpo-mente, nós já nascemos com um sentimento de insuficiência, digamos assim. E este sentimento de insuficiência, ele é amplificado através da sociedade, da cultura, né, na qual nós vivemos, porque todo mundo sofre, né? E não existe meio melhor de controlar as massas do que enfatizar os defeitos e as limitações do complexo corpo-mente, né? A culpa é uma ferramenta de grande eficácia no controle e manipulação das massas, né? Então, todo ser humano, ele, de um modo geral, ele tem esse sentimento inato de insuficiência, limitação, que se desenvolve como um sentimento, né, de ser uma pessoa desagradável. O Vedanta remove este equívoco de identidade e ele me introduz o fato do meu status superior, do meu status absoluto, do meu status real. Eu sou consciência, existência, livre de defeitos, inadequações e limitações. Eu sou eu sempre seguro, cheio, completo e satisfeito. Eu sou eu sempre adequado. O Swami Dayananda, este agradável aqui, eu acho que foi traduzido como adequado ou inadequado. Né? Então, o eu seguro, o Dayananda dizia, né, que você é pura, né, adequação, né? Por quê? Porque o ser humano se sentindo insuficiente e inadequado, você é a fonte de adequação. Né? A adequação, naturalmente, é uma qualidade, adequação e inadequação, relevante somente para o ser humano, né, que se sente inadequado. Então, você é o eu seguro, você é o eu adequado, você é o eu feliz, você é o eu pleno, você é o eu pacificado, satisfeito, né?
Então, o papel do Vedanta é remover este status eu sou complexo corpo-mente, insuficiente, pequeno, né? Inseguro, inadequado, né? E simplesmente nos revelar o nosso status absoluto, nosso status real, né? Como consciência, existência livre de defeitos e limitações, né? Eu sou o eu pleno. Nas escrituras, nós temos os exemplos de Karna. Quando Karna vai para... Karna é um personagem... deixa eu ver se eu quero explorar isso aqui. O Karna é um personagem védico, né? Quando Karna vai para Kunti, Karna nunca pensou que fosse o sexto Pandava. Eu pensei que eu tivesse eliminado tudo isso, né? Então, essa é uma historinha a respeito do Karna, que ele era parte integrante dos Pandavas, né? Que era a família de Arjuna, né? Mas ele não sabia, né? Então, é uma história dentro da história do Mahabharata, né? Existem 5 Pandavas e existia esse Karna, e o Karna não sabia que ele era um Pandava. Ele sempre sofreu de um sentimento de inferioridade e inadequação, porque ele vivia no meio dos Pandavas, mas ele não sabia que ele era um Pandava, né? Então, quando ele descobriu que ele era um Pandava, ele teve transferência de status, de identidade, que resolveu todos os problemas que eram decorrentes de uma identificação equivocada com um status que não era o seu status real. O seu status real é meu sangue é um sangue de um Pandava. Portanto, né, eu, por direito, eu devo desfrutar do privilégio, né, desse status, né? Então, quando ele descobriu que ele era um Pandava, ele simplesmente disse, incrível, eu sofri por tantos anos este sentimento de insuficiência, inadequação, somente para agora, né, alguém me revelar que eu sou 100% um Pandava, né? Então, nós somos 100% consciência, existência, infinitamente não limitadas, né? E o Vedanta, ele aparece para nos revelar esse fato, até que nós possamos aceitá-los. Agora, a gente jamais aceita, reivindica alguma coisa, a menos que a gente compreenda isso profundamente, claramente e firmemente. Não é assim, Celiane? Senão a gente vai ficar sempre, né, lutando, né? A gente vai sempre resistir. Essa identificação com o nosso status inferior vai ficar fazendo essa luta, né, essa resistência interna que irá nos impedir de internalizar essa compreensão e reivindicar o nosso status em Brahman como Brahman, né? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso ou daquilo? Ok. E no finalzinho lá dessa história do Karna, ele diz, portanto, ele perguntou, aquele sexto Pandava que você está procurando é você mesmo. Quando esta revelação acontece, Karna veio a saber sobre uma nova pessoa? Não, ele veio a saber sobre si mesmo. Quando Kunti diz esse fato a ele, Karna fica sabendo não de uma nova pessoa, ele fica sabendo daquilo que é a sua real identidade, né? Este Karna esteve sempre presente. Mas o que ele veio saber é que ele conheceu um novo status sobre alguém que já era conhecido, né? Então, um novo status sobre alguém que já era conhecido, né? Então, não existe nada de novo, né? Ele já conhecia este sexto Pandava, mas ele não sabia que era ele mesmo, né? No texto do Vedanta introdutório, chamado o Tattva-bodha, ele fala que este processo é um processo de conquista daquilo que já é conquistado, né? De accomplishment of that already accomplished. Então, tudo que a gente faz, né, é tentar
ganhar aquilo que já era ganho, obter aquilo que sempre foi obtido, né? Esse conhecimento é um assunto muito silencioso, é o assunto mais silencioso. Ele só pode ser obtido, esse conhecimento, num silêncio profundo da contemplação do indivíduo, né, a respeito dessas revelações finais. Você é, né, aquele Devadatta, ou você é, né, aquele Brahman, que você sempre via como aquele, não eu, Brahman. Né? Então, isso ocorre dentro, né, de um processo de contemplação muito profundo, muito silencioso. O maior complexo de Karna era o que eu não sou um Kshatriya. Kshatriya é um guerreiro, porque ele não podia ser um guerreiro a menos que ele fosse um Pandava. O sangue de um Kshatriya estava nele o tempo todo. Arjunas e os outros estavam provocando ele. Eu não vou lutar com você porque você não é um Kshatriya. Eu sou abandonar. Então, a noção, eu não sou um Pandava, eu não sou um Kshatriya, é abandonada, e a noção, eu sou um Kshatriya, é assumida porque é um fato. Existe alguma mudança física? Não. Existe alguma experiência mística? Essa é ótima, né? Existiu alguma experiência mística que transformou o status dele, né, de um ser inferior, de um ser superior? Existiu uma experiência mística? Não? Não. Nenhuma mudança física, nenhuma experiência mística, né? Somente um reconhecimento cognitivo simples e profundamente silencioso de um fato, né, a respeito da minha real existência sempre presente, né, como Brahman. Isso é importante compreender porque, quase que invariavelmente, a ficha cai quando a mente do indivíduo ela é tomada ou imersa em profunda contemplação, e essa contemplação não exclui atividades, né, dentro dos papéis que nós ainda exercemos, né, como jivas, né, não exclui necessariamente. Eu falo isso de primeira pessoa porque eu ainda estava tocando um restaurante muito, como que se diz? Muito intenso, né? Muito trabalho. Eu era dono de restaurante nos Estados Unidos, mas esta contemplação, ela tinha tomado, ela tinha impregnado o meu intelecto, que até mesmo através das minhas atividades, no fundo existia essa constante contemplação, né? Tanto é que a ficha caiu para mim no momento que eu menos esperava, quando eu estava trocando de roupa para sair para fazer compras para o restaurante, né? Quando você mantém essa contemplação no fundo da sua mente, né, ela tem um poder incrível, porque no aspecto silencioso da mente, essa busca permanece, essa lembrança dessas declarações finais, entendeu? Isso é alguma coisa que tem que realmente, né? E ela só desenvolve numa mente mais satívica, mais contemplativa, naturalmente. Purificada, né? Da mesma forma, aqui também, o Aham Brahmasmi é o reconhecimento de um fato sobre mim mesmo, não é uma experiência mística, esotérica, né? Até agora eu pensava que eu era o jiva pequeno, insuficiente, inadequado, né? Inseguro. Eu agora sei que segurança é a minha natureza, plenitude é a minha natureza. É um abandono silencioso de um equívoco que tem consequências de longo alcance. Olha que linda essa passagem. É um abandono silencioso. Não é lindo, Luciano? Né? É um abandono silencioso. O que significa? Você não precisa de
ir na loja, comprar fogos de artifício, de soltar fogos, abrir umas garrafas de champanhe e começar a fazer publicidade, dizendo, eu sou o grande iluminado agora. Não, é um abandono, né? Onde é que eu estou? É um abandono silencioso de um equívoco, né? Antes eu estava preso a um equívoco, é um abandono silencioso de um equívoco original que tem consequências de longo alcance, né? Porque depois disso o indivíduo, né, ele vai ter uma experiência totalmente nova a respeito de si e no contexto de sua interação com o meio ambiente, com Jagata, né? Então, aqui, voltando para a história do Karna, né, é um equívoco, é um abandono silencioso de um equívoco que tem consequências de longo alcance, porque depois disso, Karna podia andar de peito alto, né, sem nenhum sentimento de inferioridade, de insuficiência, e muito menos com, né, no caso de Aham Brahmasmi, e muito menos com sentimento de superioridade. Porque a real compreensão Aham Brahmasmi, ela destrói a vaidade do ego, ela acaba com este sentimento de especialidade, né, do ego humano, né? Depois disso, Karna podia andar de peito aberto, dizendo, eu sou um Pandava, né? Eu sou um Kshatriya. Da mesma forma que também uma noção sobre mim mesmo é abandonada. Qual é a noção? Eu sou esse corpo-mente. Não estamos nos deparando com nenhuma novidade. E, portanto, o autoconhecimento é uma grande maravilha, por o que quer que eu busque, sou eu mesmo, né? Então, esta é uma noção, né? Eu abandono a noção antiga, né? Eu sou o corpo-mente limitado, insuficiente, inadequado, eu abandono essa noção, né? Mas não é que eu abandono esta noção para abraçar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não possuísse, que eu não tivesse, que eu não fosse, não, né? Eu não estou obtendo alguma coisa nova, né? Porque o autoconhecimento é o conhecimento. Eu sou o que eu estava buscando, né? Eu sou infinitamente pleno, cheio, completo e ilimitado, né? O autoconhecimento é uma grande maravilha, no sentido, é um grande mistério, é um grande fenômeno, pois o que quer que eu busque é sempre eu mesmo, porque nós buscamos o que nós buscamos, até mesmo nos objetos mais densos, né? Os objetos, experiências mais físicos e densos, nós buscamos o que nós buscamos porque nós queremos restabelecer o nosso sentimento de satisfação, segurança e plenitude. A gente projeta a segurança, a satisfação, a felicidade e a plenitude nesses objetos e a gente busca por esses objetos, né? Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a mim mesmo, porque eu sou a única fonte de segurança, plenitude, e satisfação, né? E paz. Portanto, Krishna diz, você já é realizado, você já é seguro, né? Os desejos já não precisam ser realizados. Aquela lista longa de desejos que nunca acaba, ela vai sempre aumentando, porque a gente trabalha para realizar alguns deles, no meio tempo a gente vai criando outros desejos, né? Então, não importa quantas realizações nós obtemos, né? Ainda assim, esta lista permanece imensa. Aí o Krishna diz, você já é realizado e seguro. Mas ele só pode dizer isso, o indivíduo, né? Quando ele realiza aquilo que representa a realização de todos os objetos naquela lista de desejos a serem realizados. Quando você realiza Aham Brahmasmi, você está realizando a essência de todos esses objetos de desejos por realização, porque todos esses objetos serviam como hipótese, né, como fantasia,
para me restabelecer a minha plenitude, alegria, paz e satisfação, segurança. Quando você descobre que eu sou essa alegria, essa paz, essa segurança, essa satisfação, você realizou todos os desejos, né? Realizando simplesmente o autoconhecimento, realizando aquilo que é a sua real natureza em Brahman, como Brahman. Você entende, Celine? Você entende o porquê o Vedanta, né, é a única saída da condição humana? Né? Caso contrário, a gente permanece preso no samsara, né, correndo, atrás daquela lista enorme, infinita de objetos de desejos, sem falar dos objetos de medo e de aversão. Foi lindo. Oi, Luciano. Refletindo sobre isso que você está falando, essa vida, né? Ela é um jogo de conquistas, de lutas e vitórias, né? E é muito eu lembro que antes de eu conhecer o Vedanta, era muito difícil eu entrar numa empreitada, sabendo que no final eu não vou ter nenhum prêmio, eu não vou ganhar nada, né? Então, quando eu comecei a escutar antes do Vedanta, eu sempre estava numa busca e sempre esperava um grande acontecimento, né? A partir dessa busca, de todos esses esforços, um momento, um grande finale, ou um ápice. Algo, sei lá, você pode chamar uma luz, vão descer anjos do céu, vai vir um grande mestre, vai vir me falar, vai bater na minha porta e falar, olha, estou aqui seu diploma, parabéns, você é um ser realizado a partir de hoje, e seria a coroação de todos esses meus esforços, né, ao longo de todos esses anos. Eu imaginava que depois de todos esses esforços haveria um evento fantástico, né, algo sobrenatural, uma grande revelação, algo do tipo. E a partir desse momento, dessa validação, ou de um ser sobrenatural, sei lá o que for, seja lá o que for, um mestre, eu teria o aval e ganharia esse tal status aí de ser realizado, e a partir daí me tornaria uma pessoa especial, um ser iluminado e poderia guiar, né, e ajudar toda a humanidade a ser feliz. Então, eu acho que esse é o ápice da vaidade humana, né? Então, esse sentimento e esse desejo, né, de se tornar algo especial. Por quê? Porque eu me sinto justamente inadequado, insuficiente. Então, a partir do momento que eu reconheço, né, que eu não preciso ganhar nada e que o produto da minha busca já é, né? Então, toda essa bobeira toda acaba, né? Esse sentimento de querer ser algo melhor ou de estar buscando algo especial se dissolve, né? Muito bacana, Luciano, muito bem colocado. Eu gostei também muito, né? Parece ser essa fantasia espiritual, este ego espiritual, esse desejo espiritual, parece ser o ápice da vaidade do ego humano, né? Porque agora eu fracassei no mundo, apesar de todas as minhas conquistas, mas agora eu quero ser o grande avatar, o grande iluminado, né? Porque eu quero salvar a humanidade. Então, isso é uma ego trip monstruosa, realmente, né? E aqui no Vedanta, a gente ouve essas verdades, né? Desconfortáveis, né? Incômodas, que vão ao extremo de dizer, não, nada vai acontecer, vai simplesmente ocorrer um abandono silencioso de um equívoco, né, de identidade, o abandono silencioso de um status fundado num equívoco de identidade. Isso ocorre no silêncio profundo, né, do intelecto humano, e ninguém vai notar. E o Vedanta ainda chega no extremo e vai, olha, se você está ainda, né, Carlos, se você está ainda esperando reconhecimento e validação, saiba que ninguém vai nem notar. Para ser honesto, as pessoas vão em geral, te achar uma pessoa mais equilibrada, mais simpática, mais amorosa, né, mais bacana. Recentemente, eu fiz uma viagem com o Carlos, e eu notei que até mesmo aquelas pessoas simples do hotel onde a gente ficou,
foram impactadas simplesmente, né, através da interação comigo, né? Então, as pessoas vão notar que você é mais simpático, que você é mais amável. Mas a galera do mundo espiritual vai notar ainda menos, né? Porque ele já tem esse ego espiritual, né? Eles vão passar batidos, eles não vão nem reconhecer que você é uma pessoa mais simpática, né? Então, eu achei muito... A sua colocação foi linda, maravilhosa, Luciano. Eu acho que você permanece como um candidato para abrir uma classe de exposição de algum material de Vedanta num desses dias de semana, se você se sentir inclinado, né? Eu sei que você tem uma boa compreensão e você é uma pessoa, me parece, genuinamente bem resolvida do ponto de vista da vaidade, do ego, entendeu? Eu acho muito legal. Onde é que eu estou? Onde é que nós estamos? Ok. E, portanto, o Krishna diz, você já é realizado, você já é pleno e seguro, e o buscador vê esse fato como uma grande maravilha, um grande mistério. Uau! Porque ele se pergunta, como é que eu não vi esse fato antes? Como é que eu não vi esse fato 30 anos, 20 anos, 10 anos atrás? Mesmo que nós tenhamos, né, tido contato com Vedanta e muitas pistas, muitas indicações, Ishvara nos apresentando esse fato aqui e ali, mas ainda assim, esta maravilha, este fenômeno, este mistério faz de modo que a gente, né, não consiga ver claramente, né, este fato, né, este fato. É uma grande maravilha essa ignorância, mas nós sabemos que Maya é o grande ilusionista, né, e através do Vikshepa e Avarana, que irá operar como rajas e tamas no intelecto humano, ele irá, de qualquer modo, dificultar esta realização daquilo que é o fato mais óbvio e claro, principalmente uma vez nós tenhamos tido, né, o contato com essas declarações finais dos Upanishads. Dando continuidade, o que quero dizer é que sempre adiamos a segurança, a paz interior como nossa natureza, né? E falhamos miseravelmente como o alcançado horizonte que está sempre retrocedendo. Então, mesmo após estarmos em contato com Vedanta, a gente ainda se entende, né, na linguagem aqui, nessa colocação, a amanhã, né? Adiamos, né, tudo isso, né? Adiamos aquela segurança permanente, aquela paz permanente, né, que é inerente à minha natureza, né? A gente adia, né? Isso me faz lembrar de uma pessoa muito bacana. Eu já mencionei este exemplo algumas vezes nas minhas classes, que eu encontrei essa pessoa há uns 15 anos atrás, e essa pessoa era uma mente muito brilhante, né? E ela me disse depois, eu estou no início da minha carreira, né? Eu passei no concurso público e eu quero a iluminação, eu quero a realização, mas antes eu quero fazer muitas outras coisas, eu vou deixar isso para quando eu estiver aposentado. Ele me disse claramente isso, entendeu? Primeiro eu vou realizar tudo o que eu puder no mundo, né? Casa, agora ele construiu uma casa, etc, etc, né? E depois, no final, né, eu vou buscar este auto-reconhecimento, né? Então, o indivíduo, ele vai adiar, mesmo após ele entrar em contato com o Vedanta, esta segurança permanente, essa paz permanente, né? Que é a nossa natureza. Nós falhamos miseravelmente, do mesmo modo como nós falhamos através dessas conquistas, né? Desses objetos de desejo, do mesmo modo que a gente falha em alcançar o horizonte. É como se o horizonte estivesse recuando, né? Deveria ter nos feito pensar, né? Depois de nós termos fracassado, essas são as dicas, né? As pistas que a vida nos dá. Após nós termos fracassado em obter
esta paz, essa plenitude, esta alegria, esta satisfação, esta segurança, né? Este equilíbrio. Depois nós temos alcançado, né? Apesar de todos os nossos ganhos materiais, os nossos ganhos românticos, emocionais, da realização dos nossos desejos, ainda assim a gente fracassa. Isso deveria ter servido para nos dar uma dica, uma pista, né? De que não é por aí, né? E realmente, né, aqueles de nós com esta vassana espiritual, nós somos aqueles que, de um modo subconsciente, né, a gente entendeu que não existe ganho material neste mundo que irá realmente me resolver, né? Aí a pessoa começa a navegar no mundo espiritual, que é mais ou menos o que o Luciano estava descrevendo de modo muito bacana. Ele estava falando sobre as conquistas que ele tinha como fantasias, mas eram todas elas a nível espiritual, esotérico, né? Então, depois do indivíduo entrar neste mundo, né, de desejos espirituais, né, ainda assim ele permanece vazio, incompleto, né, não satisfeito, né, não resolvido. Tudo isso deveria servir como uma pista de que até mesmo esses objetos espirituais, esses objetos esotéricos, esses objetos místicos, não irão me resolver, né, de modo que eu possa realmente, né, desviar a minha direção, a direção da minha busca, né, ao invés de ir para os objetos, sejam eles densos ou sutis, eu tenho que ir para o sujeito absoluto, principalmente se eu já tive contato com essas declarações dos Upanishads, né? Ou fragmentos delas através do Ramana, através de Nisargadatta e desta galera do mundo espiritual neo-advaita, como nós sabemos, né? A gente poderia ter descoberto, depois de 10, 20, 30 anos, né, que tem alguma coisa errada com essa busca, né? Eu estou na direção certa de busca, né? Se for uma direção certa, eu não poderia estar ainda buscando depois de 20, 30, 40 anos. Muito frequentemente, eu colocava isso para as pessoas que chegavam, né, nos meus encontros de Vedanta com uma posição crítica, né, de julgamento e segurando, né, preso às suas noções e seus conceitos espirituais, né? E eu sempre colocava, quanto tempo você está fazendo isso? 20 anos. Você está bem resolvido? Não. Você está buscando ainda? Estou buscando ainda, né? Então, por que você não dá uma chance ao Vedanta? Mas para você dar uma chance ao Vedanta, você tem que abandonar todas essas noções que não te resolveram. Não é assim, Carlos? Não é assim, Beré? É assim, Nagarjuna. Linda. Mas a glória de Maya, o poder de Maya é tal que você vai continuar procurando sempre fora. Nunca você irá descansar. Nunca você irá descansar, nem mesmo por um momento. Mas por algum punya, se chegarmos ao Vedanta, só então descobriremos quando descobriremos, esta será a grande maravilha, né? Então, chegar ao Vedanta é um mérito, né? Permanecer no Vedanta é mais mérito ainda, né? Completar o seu trabalho no Vedanta é um mérito dos méritos, porque eu encontrei já centenas, se não milhares de pessoas que chegaram ao Vedanta e viram a beleza, né? Mas ainda assim se voltaram, seja para o mundo do samsara ou para o mundo do samsara espiritual, de volta nas suas atividades, né, de ações, sadhanas, esforços para obter algumas experiências, né, experiências temporárias. Então, tudo isso é uma questão de punya. Muito raro uma pessoa que permanece no Vedanta, uma vez a pessoa compreenda que Vedanta é um projeto de vida. O Vedanta é um processo de elevação espiritual, né?
que requer muito esforço, muita dedicação, né? Que não significa abandonar a sociedade, mas pode até envolver, né, o abandono das nossas participações sociais, mas é um esforço, uma dedicação, né, constante, né, que é muito raro encontrar nas pessoas, porque quase todas elas desistem, né, quando elas percebem que talvez seja uma questão de um projeto de vida ou um projeto de vidas, né? E todos nós estamos habituados com a noção de gratificação instantânea, né? A gente vive no momento da eu quero o que eu quero quando eu quero e eu quero ontem, se possível, né? Então, Maya, esse poder de Maya vai fazer de modo que a gente continue, né, em dificuldade, mendigando aqui e ali, né, em todos os lugares. E quando eu descubro que esta paz, esta segurança é a minha real natureza, isso se torna uma grande maravilha, né? Portanto, né, aí ele fala essa expressão, dessa maravilha em sânscrito, né? Não vou nem tentar, porque vai dar um nó na minha língua, né? Mas o Papaji costumava dizer, né, quando você se toca, a pessoa vai dizer, oh, meu Deus, mas é tão simples, é tão normal, é tão comum, né? E eu pensava que fosse alguma coisa transcendental, como dizia o Luciano, não, é uma coisa muito simples, né? Comum, né? Sempre presente. E eu busquei em todas as partes do mundo, né? Então, isso também é uma grande maravilha, quando uma ficha cai e o indivíduo fala, oh, meu Deus. Aí, como diz o James Swartz, seria o caso de se envergonhar, cobrir o rosto, sair assim, dizendo assim, como é que eu não vi isso antes? Né? Em vez de se tornar vaidoso, né? Oh, agora eu vi. Oh, meu Deus, por que 30 anos, 40 anos? Portanto, ouvir este ensinamento é uma maravilha, é uma coisa realmente incrível, misteriosa, né? Ouvir este ensinamento é uma maravilha, ver este fato é uma maravilha ainda mais maravilhosa, mais incrível. Revelar este fato a outros, ajudar outros a realizarem este fato também é uma grande maravilha. No campo do autoconhecimento, tudo é uma grande maravilha, um grande wonder, que é uma coisa que a gente nunca sabe quando o indivíduo vai realmente ver este fato tão simples e tão óbvio, né? Tudo é uma maravilha. Krishna empresta esta noção, né, do Katha Upanishads. Então, essa é um conceito que existe num dos Upanishads, que é o chamado Katha Upanishads. Como nós sabemos, o Bhagavad Gita são extraídos, são noções, ensinamentos extraídos de diversos Upanishads, né? Então, esse conceito a respeito da autoinvestigação, né, e o autoconhecimento ser um grande mistério, um grande wonder, uma grande maravilha, ele é originário do Katha Upanishads. O professor, o guru deste ser, deste Atma, também é uma grande maravilha. O estudante que recebe este conhecimento também é uma grande maravilha, porque ninguém é interessado nisso. A Silvia me mostrou ontem um videozinho de um guru muito conhecido no Brasil, ele é do Rio de Janeiro, né? Que ele ficou muito famoso, e mostrando ele numa situação assim incrível, das milhares de pessoas aos seus pés, né? E ele se tornou um fenômeno, né? Mas onde tem uma grande galera, onde tem uma grande massas de devotos, você pode ter certeza que não é realmente, né, o ensinamento puro, genuíno do Vedanta, porque os estudantes do Vedanta, aqueles raros indivíduos que realmente chegam ao Vedanta, também é uma grande wonder. O Shishya, que recebe esse conhecimento, também é uma grande wonder.
E entre todas essas maravilhas, né, qual é a maior maravilha? Krishna diz que depois de ouvir esse ensinamento por tanto tempo, algumas pessoas ainda assim não compreendem, não assimilam. Isso também é uma grande wonder, um grande mistério. Né? Porque se estamos falando de X, Y, Z, podemos pensar, ele não entende, mas o tempo todo nós estamos falando sobre você, 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 e a pessoa não entende, né? Que este você é livre, independente e ilimitado de suas experiências como complexo corpo-mente, né? Você, este sempre evidente princípio consciente e existente, de natureza ilimitada. Você é, o tempo todo as escrituras estão falando sobre o quê? Você, eu mesmo. Portanto, o professor é uma maravilha, o conhecedor é uma maravilha, o não conhecedor, aquele que não compreende, vira as costas e volta para o samsara físico, ou samsara espiritual, tudo isso é uma grande maravilha. É um grande wonder. Né? Ele diz, mesmo depois de ouvir esses ensinamentos, por décadas, algumas pessoas nunca realizam, e algumas delas, né, nem mesmo o valor real desses ensinamentos, e elas voltam para o samsara esotérico, místico, espiritual. E aí o Swami P diz, mas tudo isso é compreensível, pois existe um bloqueio. E você sabe o que é um bloqueio? Né? Quem sabe deve... vocês estão lendo o texto, né? Essa era uma boa questão. Por quê? Porque existem diversos bloqueios, né? Os bloqueios são apresentados de modos, né, diversos, distintos, dependendo do contexto dos ensinamentos, né? Mas neste contexto aqui, qual é o bloqueio principal? É a tendência de objetificar aquilo que não é um objeto, mas o sujeito absoluto. Né? Então, essa tendência de, eu estou ouvindo sobre Atma, eu estou ouvindo dizer que sou eu mesmo, mas ainda assim eu quero objetificar, né? Objetificar este Atma. Eu quero vê-lo com os meus olhos, com a minha mente, eu quero vê-lo, percebê-lo objetivamente. Nós sempre queremos ver o Atma ou experimentá-los através dos órgãos sensoriais e a mente como um objeto de experiência. Portanto, seja olhando para fora ou olhando para dentro, né, o meu mundo interior de pensamentos, sensações, audições, visões interiores, todo esse mundo místico da subjetividade humana, seja olhando para fora ou seja internalizando, ainda assim eu estou buscando este Atma num objeto de experiência, ainda assim é uma objetificação, né? Eu estou buscando esse Atma num grande fenômeno, num grande evento transcendental, como disse o Luciano. É a objetivação, seja ela interior ou exterior, ainda assim é uma objetivação. Então, entenda que o Atma, o ser, não está fora de si, nem está dentro de si. E o que é isso? É, então, nada. Se não está dentro de mim e se não está fora, então, qual é a conclusão? Não está em lugar nenhum. Né? Chega para o Vedanta e fala, não é isso, não é aqui, não é ali, né? Nem acolá, nem está fora, nem está dentro. Ok, então é não existente. Né? A maioria das pessoas conclui, então não existe. Não é bem assim. Então é o vazio, o vácuo, né? A nulidade, é o samadhi. O Nirvikalpa Samadhi é o ser, porque quando você está em Nirvikalpa Samadhi, os objetos externos e internos desaparecem. Aí você fala, então é o Nirvikalpa Samadhi esse Atma, né? Porque ele não está nem dentro nem fora, ele não existe como fenômeno, né? E ainda assim não é nem
o Nirvikalpa Samadhi como nós, do Vedanta Brasil, sabemos muito claramente, né? Lindo. A gente fica, você falando desses gurus que atraem multidões, né? A gente tem sempre essa esperança, fica sempre alimentando essa esperança, essa expectativa desse algo fantástico acontecer. Isso no longo prazo, no médio e longo prazo, gera muita frustração, porque você fica sempre naquela expectativa de que vai acontecer esse evento especial. Aí você vai se frustrando, aí você abandona aquela linha ou aquele caminho, né, que você estava seguindo. E aí, um outro dia, chega alguém e fala, cara, você ficou sabendo de um fulano de tal? Ele parece que ele é um cara especial. E aí, novamente, aquela chama da esperança se reacende. Pô, talvez seja esse cara, então. E você fica sempre nesse pinga-pinga, sabe? E nunca se resolve. Nunca. É uma frustração enorme. É uma frustração enorme. Pulando de guru a guru, né? Na esperança que um desses gurus possa te realizar, né? te iluminar, como se diz, né? Mas as pessoas fazem parte desses grupos, principalmente porque eles dão um senso de fazer participação, né? De ser parte de uma comunidade, entendeu? Agora, senso de pertencimento, não senso de pertencimento. Pertencimento é a palavra que eu estava buscando. Eu pertenço a este grupo agora, entendeu? Então, a Silvia me mostrou isso e eu assisti literalmente 20 segundos quando o cara dava uma entrevista dizendo assim, qual é a diferença agora que você está aqui neste evento com tantas pessoas? É porque agora eu me sinto realmente mais parte. É diferente de estudar só com ele online. Agora eu sinto, sou parte, pertenço, né? Então, é uma situação de conforto, né? Uma zona de conforto boa, sentir que você não está só nessa busca, mas essa busca é uma busca essencialmente solitária. As pessoas não gostam de ouvir isso, e o professor do Vedanta, aquele chato, tem que dizer essas coisas. É uma busca que ocorre no silêncio, né? Da nossa solidão, e essa solidão não é uma solidão que dói, é no silêncio da nossa contemplação, né, a respeito de nossa real natureza. Né? Jamais ocorre em um grupo. Né? No grupo você vai obter, né, grupo de estudo, como nós fazemos aqui e ali, né, você vai obter mais e mais elementos que possam facilitar a sua contemplação interior, no silêncio, né, do seu dia a dia, apesar de suas atividades, né? Então, isso não significa dizer que a ficha não possa cair num desses encontros virtuais ou presenciais, né? Mas, fundamentalmente, é um trabalho que existe dentro do silêncio de nossas contemplações. Portanto, o Atma não é nem mesmo Nirvikalpa Samadhi, ele não existe fora, não existe dentro, e ele não é o vazio, nem mesmo nada, a nulidade, né? Não há preposição conectando Atma e eu, e esse modo de compreensão é difícil para a grande maioria das pessoas, porque a Vasana, por extrovertimento, objetificação, ou a Vasana por experiência, mas era uma outra Vasana que eu queria me referir, compreensão, né? Isso é uma compreensão difícil para a maioria das pessoas. Então, essa é difícil para a grandíssima maioria das pessoas devido a essa tendência extrovertida de objetificação, de experiência, né? E o fato de que eu possa me unir, né? Não voltou na minha mente o exemplo que eu queria dar, a palavra que eu queria usar. Talvez retorne. Uma vez que temos um talento especial, é como um quebra-cabeça. Até que você consiga esse jeito de encaixá-lo corretamente, você não será capaz de fazê-lo. Mas uma vez que você tenha visto, é a coisa mais fácil e evidente do mundo. Então, aqui o Swami Paramarthananda, ele apresenta os ensinamentos do Vedanta, né, como um quebra-cabeça, né? Você vai
colocando as peças, né, na medida que esses ensinamentos vão ficando claros e visíveis, né, você vai desenvolvendo esta visão vedântica, né, que é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai substituindo as peças, né, as peças a respeito da sua identidade limitada, insuficiente, inadequada, com outros aspectos, né, da sua identidade superior, que é absolutamente livre de limitação e defeitos. Então, esses ensinamentos vão funcionando, né, como um quebra-cabeça, né? Eu gosto mais da analogia do Vedanta como um espelho, né? O Vedanta é um espelho composto por conceitos, né, constituídos por palavras e frases, né, que cognitivamente vão espelhar para o indivíduo o seu status superior, a sua identidade real superior em Atma, como Atma, né? É um espelho composto pelos ensinamentos, pelas noções, os conceitos, que gradualmente vai se purificando esse espelho, esse espelho ocorre na mente do indivíduo, no intelecto, ele vai se purificando, se refinando até que ele vê claramente Aham Brahmasmi, eu sou essa consciência livre e ilimitada. Uma vez visto esse dito ser um conhecimento direto e imediato, não sujeito ao esquecimento, ou que não é um objeto de revisão ou correção, é um conhecimento definitivo, porque é um conhecimento a respeito daquilo que é a coisa mais simples, sempre presente em todos os estados, em todas as circunstâncias, né? Porque é tão simples, ele não é sujeito a erro, engano e revisões. Você entende isso, Celiana? Quando alguma coisa é tão simples, né? Quando você sabe, você aprende que 2 maçãs, mas outras 2 maçãs fazem 4 maçãs, aquele é um conhecimento tão simples que ele não requer revisões, né? Depois de centenas ou milhares de anos, 2 maçãs, mais 2 maçãs farão 4 maçãs, né? É um conhecimento simples. E o autoconhecimento é o conhecimento mais simples que existe. É o conhecimento daquilo que é sempre presente como a consciência que ilumina e revela o buscador e os seus objetos de busca, né? Não existe nada mais simples do que o autoconhecimento. Mas isso não significa dizer que o autoconhecimento seja fácil. Ele é fácil quando a mente do indivíduo é devidamente sutilizada, qualificada, né? Satificada, né? Refinada. E é por isso que nós nos encontramos de novo, na esperança que vocês façam também um pouco de dever de casa, né? Porque é importantíssimo levar esses ensinamentos, essas escrituras, para o nosso dia a dia, né? De modo que elas se tornem sempre mais vivas, né? Como eu costumo dizer, vivas em nossas mentes, né? Então, a gente vê o mundo através desta visão vedântica e ela vai estar ali como um grande escudo que nos protege de grande sofrimento. Por que esses ensinamentos são ditos ser um escudo, né? Porque eles estarão lá nos protegendo da ignorância. A ignorância, quando vem, o escudo vai, pá, sai para lá, né? Porque o conhecimento, os ensinamentos se tornaram vivos no meu intelecto. Não é assim, Carmen? Você chegou agora? Professor, Oi. antes de chegar ao Vedanta, quando eu contemplava da minha forma, né, o Atma, o ser, Deus, enfim, eu tinha uma tendência em entender o Atma como amor, né, objetificar o Atma como amor, né, e aí eu ficava buscando entender o que era o amor, para que eu conseguisse compreender do que se tratava. Isso também, né, pelo que o senhor está colocando, é uma forma
que ainda pode me confundir, ainda agora nesse momento de investigação, mas é uma forma de objetificar ainda, né? Sim. A gente coloca como são símbolos do Atman, né? O silêncio é um grande símbolo do Atman. O amor é um outro grande símbolo, né? A paz é um grande símbolo do Atman, mas tudo isso são objetos de experiência, né? Naturalmente, eles são símbolos, né? O espaço é um símbolo mais sutil, né? Mais cognitivo, intelectual, mas existem aqueles símbolos que são mais experienciais, são os símbolos que a galera gosta mais, né? Então, o que ocorre como um símbolo, eles são símbolos, e não é acaso que eles são símbolos, porque quando você realiza eu sou este Atman, né? Você naturalmente se torna uma pessoa mais amorosa, mais em paz, né? Mais silenciosa, né? Apesar das suas tendências mais rajásicas ou mais assim, sabe? Então, são fragrâncias derivadas desse reconhecimento Aham Brahmasmi, né? Eles filtram, e aí a gente fala, aquele guru ali, ele é muito amoroso, né? E o amor é uma coisa que vende mais do que pipoca na saída do cinema, como a gente dizia no meu tempo. Por quê? Porque quase todo mundo é carente de amor. Me amem, me amem, me amem, me amem, me amem. Então, quando você fala assim, aquele guru ali é cheio de amor para dar, aí a galera faz fila mesmo. Então, esses são símbolos do ser, porque são características, né, do Jiva Atma, do Jiva Mukta, né, em geral, né, uma vez o ser, o Aham Brahmasmi tenha sido devidamente reconhecido. Não existe nenhum problema com esses símbolos, desde que você, Celiane, saiba que são símbolos, né? Então, não é a questão de você tentar compreender o amor e produzir um amor, e a maior parte das vezes as pessoas se tornam fake amor, né? É aquele amor falso, né? Aquele amor que é um amor só na medida que você preenche a minha expectativa, né? Então, você vê por aí pessoas e gurus no mundo espiritual andando para lá e para cá, né? Com aquela pose de amor incondicional, mas não é assim. Aquilo ali é uma pose, né? É uma falsa, é uma pretensão, né? Então, não é por aí, né? A gente vai compreendendo que o amor, né, é a natureza do ser. Por quê? Porque o ser sendo sem um segundo, sem nada além dele mesmo, na medida que isso é compreendido, entendeu? Você já não vê os outros como separado deste mesmo ser que é você, entendeu? Existe o ser de natureza não dual, una, né? Todos somos expressões do ser, na medida que Maya entra em operação, e aí você vendo isso, aquele sentimento de insegurança, de perigo, porque o outro, né, pode me ameaçar, isso vai diminuindo, e o indivíduo vai se tornando mais amoroso, mais amigável, mais simpático, tá? Então, é importante compreender a natureza, o que é a natureza desses símbolos, né? Uma pessoa em paz, né? Por isso a gente aprecia a paz é um valor apreciado por todos, quase todos, né? Com exceção daqueles extremamente rajásicos, né? Então, são todos símbolos, né, que a gente precisa compreender, senão a gente vai tentar falsificá-los e dizer assim, não, agora eu sou um grande guru, agora eu sou uma grande realizada, né? Então, o que é essa realização? Se essa realização não é uma experiência de paz, de silêncio, de vacuidade, disso e daquilo, né? De bliss, não é nenhuma experiência. O que é esta realização, né? E aí, de novo, o professor chato tem que dizer alguma coisa que ninguém gosta de ouvir. O autoconhecimento é feito de conhecimento e somente conhecimento. Understand? Não, mas o conhecimento só não basta. Eu preciso sentir o ser, eu preciso do meu aspecto devocional, isso e aquilo. Não, o conhecimento é feito de jnana, de conhecimento a respeito daquilo que é a sua real natureza, que, a propósito, é a natureza de tudo e de todos. Aí somente então existe união e aquelas hostilidades
comuns que nós temos entre nós, os egos humanos, né? Ela vai gradualmente diminuindo, diminuindo, diminuindo. Entendeu? O verso 30, ó Arjuna, este Atma, este ser presente em cada corpo é sempre indestrutível. Portanto, você não deve sofrer por causa dos outros, por causa desses outros seres, né? Que você está apegado, você está sofrendo do samsara. Não sofra por causa disso, porque este Atma, ele existe vivificando o corpo de todas essas pessoas deste lado do campo de batalha e do outro lado. Tudo é somente este ser, este Atma. E este Atma, como nós vimos nos versos anteriores, é de natureza indestrutível, né? Ele não é sujeito ao nascimento, né, e à morte, um início, um meio e um fim. Ele é indestrutível, ele é além da temporalidade imposta por Maya, né? Portanto, lute, Arjuna, né? Depois de glorificar este conhecimento, Krishna conclui este tópico do Atmayana neste verso, repetindo ou resumindo o que ele disse até então, né? Ele diz: o que é este resumo deste ensinamento? Então, o que é a lição? A primeira lição é que o corpo é mortal, portanto, ele é sujeito à velhice, à doença e à morte, né? Então, nós vimos tudo isso nos versos anteriores, né? Esta é uma passagem muito importante, é compreender Mithya, compreender Satya, e não misturar Satya com Mithya, ou Mithya com Satya, né? O corpo físico, esse instrumento através do qual nós exercemos o nosso status como agente de experiência e conhecimento, este corpo físico, ele é sob as leis de Maya, da temporalidade, que tudo que nasce, envelhece, adoece e morre, né? Então, você não pode esperar que o corpo físico se torne imortal porque você reconheceu a sua natureza imortal em Atma, né? Você não quer fazer essa confusão, essa mistura, né? Então, aqui ele está resumindo os versos anteriores, dizendo isso, né? Nós temos algum poder sobre essas coisas até certo ponto, mas não podemos conquistar essas três coisas: a velhice, a doença e a morte, né? Então, eu tenho um amigo, estudante meu, que é médico, que está tentando me ajudar a arrumar este saco de ossos meus, e músculos e nervos, né, para minimizar os efeitos da velhice, né? Mas, ainda assim, né, apesar de todo o conhecimento da ciência médica, as nossas possibilidades, né, são limitadas, né? E uma vez que nascemos aqui, e a morte é inevitável, uma vez que nascemos aqui, devemos estar prontos para aceitar este fato. E o mais lamentável é que não sabemos quando vai ser o dia da nossa morte. Será que isso é lamentável? Quem é que gostaria de saber o dia e a hora da morte, né? Eu acho que é mais bacana, né? É mais legal você ser surpreendido, né? Quando chega, né? A morte chegou, né? Se você souber antes, né? Tudo bem, eu já sei, eu vou morrer daqui a 15 anos, né? Então, eu vou contar o meu dinheiro, vou ver como é que eu vou fazer para viver sem trabalhar por 15 anos, né? Ir para lá, ir para cá, gastando os meus recursos. E o mais lamentável é que nós não sabemos quando é o dia, a hora da morte. É por isso que quando Parikshit recebeu o sapan, que dentro de 7 dias ele morreria, as pessoas pensaram, algumas pessoas pensaram que Parikshit vai ficar triste, mas Parikshit disse que mas ele ficou muito feliz. Por quê? Porque eu tenho ainda 7 dias para viver. Isso é garantido. Antes, eu tinha sempre esse pensamento que, de repente, hoje é meu último dia. Agora, pelo menos, eu sei que eu tenho 7 mais dias para viver, né? Então, uma pessoa madura,
uma pessoa que compreende a sua natureza em Mitya, né, a natureza do corpo e da mente, esta pessoa ela sempre sabe que todo dia é uma graça de Ishvara, todo dia é um prasad de Ishvara, porque a gente nunca sabe se a gente vai acordar vivo de manhã cedo, né? Ou se a gente vai completar o dia de hoje, vivos, né? Para todas as outras pessoas, a hora da morte não é prevista. Pode ser qualquer momento. E, portanto, primeiro esteja pronto para acolher a morte de braços abertos. Essa preparação de abraçar a morte de braços. Oh, linda, maravilhosa, você chegou! Né? Esta capacidade de abraçar a morte, né? Esta total aceitação pelo início, o meio e o fim, sabendo que a alma individual ela somente se dissolve com o autoconhecimento, né? De modo que, se eu ainda não estiver firme no meu autoconhecimento, eu sei que eu vou receber um outro nascimento ainda mais elevado, né? Esta preparação mental e esta aceitação do fato da temporalidade imposta por Maya em Mitya, né? Que resulta na mortalidade de tudo que nasce e cresce, é a primeira lição apresentada nesses versos 28 iniciais do Gita, né? E qual é a segunda lição que nós vimos até então? Atrás do corpo mortal existe o eu, o ser imortal, né? O corpo mortal é apenas o meu eu superficial, mas o meu eu real está além ou por trás deste corpo mortal. Ele infunde, ele permeia, ele pervade e ele vivifica este corpo através da vivificação que ele concede ao corpo sutil, né? E atrás deste corpo mortal que é chamado Dehi. Portanto, Deha Anita Baba. E você tem que estender isto para os outros elementos que você ama tanto, como Bhishma e Drona, esses elementos que estão do outro lado desta guerra, né? Uma vez que você esteja mentalmente preparado para aceitar a sua morte, né, a morte dos outros não te chocará, né? Isso é um fato interessante, porque as pessoas elas recebem um choque quando elas sabem de sua própria morte. Ah, você tem uma doença terminal e você tem 2 semanas ou 3 semanas de vida, né? Ou 2 meses, 3 meses de vida. Isso é um choque para aquelas pessoas não preparadas espiritualmente, né? E as pessoas recebem um choque enorme quando elas veem uma morte que não chegou em você, mas bateu perto, né? Você vê aqueles filmes que os caras jogam bombas e granadas e o mocinho vai fugindo, o protagonista vai fugindo, pá, sempre explode perto, mas não pega o cara, né? Mesmo modo, pá, a morte pegou seu irmão, a sua irmã, né? Uma morte inesperada, seu irmão ainda jovem, né? Morreu, bum, né? Aí a pessoa fica chocada. Por quê? Porque a gente não aceita a morte dos outros, porque nós não aceitamos as nossas mortes. E a morte daquelas pessoas próximas a mim, ela vai me lembrar, vai esfregar na minha cara a minha própria mortalidade, né? Então, a gente fica em dificuldade. A gente não aceita, a menos que a gente aceita a nossa mortalidade a respeito da nossa natureza inferior aparente, a gente jamais aceitará a morte da natureza inferior aparente dos nossos entes queridos. E essa era a situação do Arjuna. Por isso, Krishna ensinava, né? Ele começou com tudo, né? Com Jnana Yoga, e depois ele mudou a marcha e passou para o Karma Yoga. Agora nós estamos fazendo uma pequena revisão do Jnana Yoga que nós vimos nos primeiros versos, né? E aqui tem uma passagem que ele diz, a segunda lição é que o ser não morre, não? A morte ocorre para o corpo. O corpo mortal é apenas o meu eu superficial, mas o meu real existe por trás de tudo isso, né?
E ele é o mesmo ser que existe por trás de Bhishma e Drona. Uma vez que você esteja mentalmente preparado, a morte deles não o chocará, porque você compreendeu a sua própria mortalidade. Certamente, a morte deles, ou a sua morte, né, pode dar um choque na mente. Afinal, nós somos todos humanos. A morte é um choque muito grande para a mente, até mesmo para alguns yanis, especialmente quando ocorre muitos próximos a nós. E o mais próximo é o quê? A minha própria morte, a morte do meu próprio corpo físico, né? Então, a morte não o chocará, ou não te chocará tanto se você estiver espiritualmente preparado, né? A mente poderá sim perturbar a mente, né? Até mesmo a mente de alguns yanis. Eu lembrei daquele exemplo, né? Teve um período na minha vida quando eu andava daqui para lá e de lá para cá procurando um guru que pudesse me transmitir a iluminação. Eu estive um pouco em contato com o Ramesh Balsekar. Ele morava lá em Bombay, o antigo Bombay. E aí depois eu entrei em contato com um dos seus discípulos, que virou um guru também, um professor sem ensinamento, como a gente diz, né? E esse cara, ele descrevia um dia que ele estava lá no apartamento de Balsekar, um apartamento bacana, eu estive lá, grande, espaçoso, quando chegou uma telefonada, e na telefonada dizia que o filho dele tinha falecido num acidente de carro, né? E naquele momento foi um choque tão grande na mente de Balsekar que ele teve um choro histérico, né? Começou a chorar. Aí o Liquorman, que é esse discípulo dele, diz que ele chorou. Aí depois ele lavou o rosto, ficou normal e nunca mais falou sobre a morte do filho dele, né? Então, um choque pode ocorrer, mas o que ocorre? Afinal de contas, o indivíduo é humano, né? Essas tendências, essas vasanas, né, de apego, né, a esses objetos, esses entes tão íntimos a nós, né, sendo o nosso corpo físico a entidade mais íntima e querida por todos nós, né? Mas até mesmo na morte de um filho, uma morte inesperada, pode ser um choque na mente do Yanni, mas o Yanni se recompõe rapidamente, né? Aquela humanidade dele vem à superfície e ele imediatamente ele se recompõe e ele lembra, ele se restabelece nessa convicção de que o ser é eterno e de que a alma individual ela troca de corpo do mesmo modo que nós trocamos de roupas, né, no dia a dia. O estudo do Vedanta e a assimilação do autoconhecimento pode ou não remover totalmente a perturbação relativa à morte. Mas, pelo menos, ela se tornará administrável, tolerável, né? Manejável, de modo que eu possa aceitá-la. Isso me incomoda há algum tempo e sei que isso faz parte da vida e tenho que continuar minha jornada. Só porque um membro da minha família deixa o trem não pode parar. Nem a minha viagem pessoal pode parar. Eu vou continuar a minha viagem. Então, aqui ele estava se referindo à morte desses entes familiares ou queridos, muito próximos a nós, que pode representar um choque. O choque maior é aquela entidade ainda mais íntima a todos nós, que é o nosso corpo físico, né? Mas quando a gente perde um filho, uma esposa, né, a mãe, o pai, né, os filhos é um aspecto mais difícil, né? Então, a nossa jornada continua, do mesmo modo que o Balsekar se recompôs e diz assim, ok, Shwara sabe o que faz, ninguém está no controle aqui, né? Tudo é karma, e a minha vida continua, o meu Swadharma continua, o meu Paravana Karma continua a manifestar,
né? E eu continuo na minha jornada, na minha viagem, né? Portanto, a maior vantagem do autoconhecimento, devidamente assimilado, internalizado, né, é que nada me choca realmente. Nada me choca ao ponto de causar uma perturbação mental ou emocional que produza sofrimento psicológico, né? Então, o problema maior da condição humana é o sofrimento psicológico. O sofrimento físico, ele pertence ao corpo, né? E não podemos fazer nada, porque tudo que nasce, envelhece, adoece, dói. Adoecer parece que talvez venha da palavra dói, de dor, né? Dói e morre. Então, a gente não pode fazer nada a respeito da dor física, né? A gente pode tomar uns bons analgésicos. Eu vivi a vida toda longe dos analgésicos. Ultimamente, eu estou aprendendo a apreciar alguns analgésicos, graças ao meu doutor Seabra, né? Realmente eu sofria dor, assim, não, só massagem e acupuntura, né? E agora eu estou aqui dando uma aula, um pouco de analgésico, né, no sistema para segurar a dor. E que beleza, a ciência do analgésico, né, Carmen? Não que a gente fique dependente, né, porque é feia a coisa. Eu vi nos Estados Unidos as pessoas ficam totalmente viciadas em analgésico. Ok. Então, essa dor física, ela pertence ao corpo. A dor psicológica, né, ela é um outro elemento que se sobrepõe à dor física, quando a dor física ocorre devido à velhice, né, e às doenças, né? Então, a dor psicológica, ela vai amplificar a dor física e vai fazer do indivíduo um indivíduo realmente perdido mentalmente, intelectualmente e emocionalmente, né? Porque uma coisa é você lidar com a dor física, com as limitações impostas pela velhice, e a outra coisa é você lutar, brigar, não aceitar, recusar, rejeitar aquilo que é inevitável, né? Então, nós temos dois níveis, né? Um é esta dor física e a outra é a dor psicológica, mental, emocional, que causa perturbação no indivíduo, né? Então, esse estudo Vedanta, ele pode remover totalmente essa perturbação psicológica e emocional, ou não. Mas, pelo menos, essa se torna tolerável e administrável, porque eu aprendi a aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? Aí ele muda um pouco o conceito e diz assim: este fato me incomoda há algum tempo, né? O fato de que este corpo e o corpo das minhas pessoas, entes queridas, eles são sujeitos à mortalidade. Este fato me incomoda já há algum tempo, mas eu compreendi que isso faz parte da vida. Eu compreendi que em Mitya, tudo que nasce morre. E eu continuo a minha jornada, né? Mesmo que alguns entes queridos deixem, né? Eles são companheiros nessa jornada, nós temos alguns laços kármicos com esses indivíduos, eles vão dropping, né? Vão morrendo. Quando a gente é jovem, primeiro a gente vê o vovô e a vovó morrer, aí quando a gente vê os titios e as titias, né? Aí quando você vê os irmãos, os primos e os irmãos, né? Seus pais, naturalmente, né? Aí, quando você vê, a fila está ficando curtinha, você está chegando naquela janela de passagem, né? A fila antes era grande, agora é uma agora. Já foram todos, eu não conheço mais ninguém nesse planeta aqui, no meu meio ambiente, né? Eu tenho uma infinidade de sobrinhos, né? Que eu nunca conheci, né? Filhos, dos primos, etc. E aí a gente aceita isso, né? Portanto, a maior vantagem do autoconhecimento é que nada realmente irá chocar você ao ponto de você perder a sua discriminação, a sua gratidão, a sua elegância, né?
no momento da partida, né? O máximo que acontece é uma pequena perturbação administrável. Portanto, Arjuna, você precisa assimilar essa sabedoria porque você está aqui para exercer um papel muito importante, que é o restabelecimento do campo dármico, porque ele está sendo destruído, e você é o general, todos esperam de você que você cumpra o seu Swadharma. Como vimos, o ser, o Atma, que foi descrito em todos os versos anteriores, né? Ele foi descrito como aquilo que é, né? O Nitya é totalmente permanente, a permanência, Nitya, Satya, a realidade, né? Sarva, Gatsa, deve ser todo pervasivo, a Karta, aquilo que não faz nenhuma ação, a Bhokta, aquilo que não é uma entidade experiencial, e Suma, né? Suma, eu acho que ele vai aparecer, ele vai elaborar, porque eu não memorizo todas essas expressões sânscritas. E o Suma, o Chaitanya, a consciência Mitya, né, é sempre imortal, é sempre permanente e é indestrutível, né? O Suma talvez seja indestrutibilidade. E onde reside esse Atma, né? Esse Atma permanente, indestrutível, ele está presente em tudo, né? Vivificando e animando todos os corpos perecíveis. O Atma imperecível, ele é o substrato que anima, né? E que vivifica tudo aquilo que é perecível, né? Existe aqui um parêntese a ser feito, é que este Atma, ele permeia, pervade e vivifica, né? O corpo físico. O corpo físico é perecível, né? Mas esse Atma permeia e pervade o corpo sutil. E o corpo sutil não é perecível. Okay? Importante compreender isso. É o mesmo Atma que permeia e pervade o corpo sutil imperecível, né? Mas aí o estudante volta e diz assim, mas eu ouvi dizer que o corpo sutil ele pode também ser destruído através do autoconhecimento, né? Então, através do autoconhecimento, a alma individual se dissolve no oceano da consciência e existência de Brahman, né? Então, ele está realmente sendo destruído, perecível? Não, ele está assumindo, né, o seu status superior em Brahman como Brahman. Não é realmente uma destruição, é uma transcendência, um reconhecimento do meu status absoluto em Brahman como Brahman. Ok. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a mortalidade que estamos prontos. Nosso problema é o quê? A mortalidade que estamos prontos para aceitar, mas desde que esteja ocorrendo em outro lugar. Sim. Eu espero, Marcelo, você tenha tido a inspiração de melhorar um pouco essas passagens, né? Legal. Qual é o problema nosso? É que, no máximo, a mortalidade a gente aceita depois de um certo tempo, de uma certa maturidade, né, e observação, a gente aceita essa mortalidade, né, desde que esteja ocorrendo distante de nós, né? Se tiver uma guerra e tiver milhares de pessoas morrendo todo mês, que não seja perto de mim e que a notícia nem chegue a mim, né? Então, tudo bem, eu fico só vendo, né, as manchetes e tudo bem, passou longe, né? Então, o problema é que a mortalidade nós aceitamos, nós sabemos que ela existe e a gente não tem nenhum problema desde que ela esteja ocorrendo distante de mim. Mas o que é realmente importante e necessário de entender é que essa lei se aplica a todos. Se esta lei da mortalidade está ocorrendo perto de mim ou longe de mim, é irrelevante, porque ela se aplica a todos. E mais cedo ou mais tarde, ela vai ocorrer do meu lado, vai ocorrer
algumas vezes até com os nossos filhos, para aqueles de nós que temos filhos, né? E a gente precisa estar preparado. Como é que a gente se prepara para isso? No último momento. Não, no último momento a gente não se prepara, né? A gente tem... Eu lembrei agora de um filme que a família pega um carro, vai viajar e ocorre um acidente e o carro cai de uma ponte e os filhos morrem e sobrevive o marido e a mulher. E a mulher jamais se recuperou daquele choque de perder os filhos, acho que eram 2 filhos, num acidente, talvez vocês lembrem desse filme, tem uns 10, 15 anos. E ela jamais se recuperou. O marido o tempo todo no filme tentando ajudá-la a se recuperar daquele choque, né? Então, se ela não estava preparada para aquele choque, o choque ocorreu e agora o que vai fazer? Vamos prepará-la. Não, é tarde, é muito tarde. A preparação tem que ser feita antes do drama, antes do choque, né? Antes do reality show. Nós precisamos nos preparar, e para isso nós precisamos compreender essa lei. Não existe nada mais claro do que a lei imposta por Maya em tudo aquilo que é criado, porque tudo que é criado não é criado realmente. Tudo que é manifestado como um nome, uma forma, é destruído com aquela forma para se tornar uma outra forma. Então, nós precisamos de compreender essa lei de Nietzsche, né? E saber que ela se aplica a todos, até mesmo ao meu próprio corpo físico, né? Portanto, o Krishna diz a Arjuna, neste verso, você não precisa sofrer pela morte de ninguém, por qualquer ser vivo, você não precisa sofrer pela morte deles, né? Primeiro, porque o ser é indestrutível, e segundo, porque a alma individual, o corpo sutil, ele vai obter ou receber um outro instrumento de experiência para dar prosseguimento a essa jornada espiritual, né? Ok. Sobre a morte de qualquer ser vivo, na velhice de qualquer ser vivo, qualquer ajuda que você possa ver para aliviar a dor, né, é aceitável, né? Se puder prolongar a vida, se a pessoa estiver realmente interessada, né, em gastar todas as suas reservas para prolongar a sua vida de um ano, né? As pessoas, é dito que nós trabalhamos, né, para ganhar o dinheiro que nos sirva para, né, prolongar a vida, né? Mas ocorre que todo aquele dinheiro que nós ganhamos, principalmente nos Estados Unidos, né, todo ele não basta para aqueles últimos 2 anos de vida, né, tentando prolongar uma vida que custa uma fortuna nos Estados Unidos, se manter vivo, né, naquele último ano, né? Essa indústria médica, hospitalar, farmacêutica, acaba pegando todas as nossas poupanças. Aí o indivíduo mais sábio vai dizer assim, não, eu não vou entrar nessa não. Eu vou deixar o barco aqui 1 ano antes e, de repente, eu deixo um pouco de herança para os meus filhos, né? Você não acha uma lógica aceitável, Luciano, considerando que o último ano de vida, em condições precárias, cheio de doenças, cheio de drogas, não é um último de ano apreciável, né? Gostoso, né? É uma qualidade de vida tão pobre, por que não deixar aquelas reservas para os seus filhos? Porque eles têm a possibilidade de desfrutá-las de modo muito mais, né, adequado, né? Não, tudo bem. Não, eu quero viver mais 1 ano, não importa, eu gasto tudo, mas eu quero lá, ligado a todas essas máquinas, eu quero estar vivão. Né? É um ato egoísta, né? Quando a gente analisa isso claramente. Afinal, todo mundo é perecível. Portanto, por que devo tomar remédio? Não pense assim, pois esse não é o ponto.
Tome cuidado do corpo, mas saiba que o corpo, ele nasceu, ele vai envelhecer e ele vai morrer. Eu estou com meu pai, alguns de vocês sabem, está com 92 anos e meu pai é uma piada. No outro dia ele estava caminhando com meu filho, com meu irmão, e ele falou para o meu irmão, cara, eu não sei não, mas eu estou começando a pensar que eu vou chegar aos 100. Né? O meu irmão mandou essa mensagenzinha no Zap, com uma grande risada, eu falei assim, nossa, como ele é ambicioso, né? Agora eu estou começando a ter essa convicção que eu vou chegar aos 100. Né? Aí, quando eu falo para ele, ele diz assim, eu estou na mão de Deus, eu não tenho medo da morte, eu posso ir a qualquer momento. Né? O ser humano é uma piada, realmente. Então é isso, meus queridos, foi um prazer enorme revê-los, eu espero possamos estar juntos amanhã de novo, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo Mithya, né? Falando sobre Satya, a essência de Mithya. Né? Então é isso. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado, Lord. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Até amanhã. Um abraço a todos.